Nenhum de nós pensou que o Dr. Oliveira Costa fosse capaz do tipo de coisas que aconteceram no BPN. Nunca. Alguém que foi diretor da supervisão do Banco de Portugal, entre outros aspectos, enfim, do seu percurso pessoal, realmente não houve essa suspeita. Será ingenuidade? Talvez. Funcionou, e quando o Vítor Constâncio diz que era difícil ter alguém, estou mais ou menos a citá-lo, ter alguém com um currículo melhor para assumir o cargo que ele assumiu no BPN, é efetivamente verdade, porque em termos de currículo, se olhares e se analisares apenas o que está escrito, tem um currículo vastíssimo, mas se tivesses tomado conhecimento das histórias que ao longo do seu percurso profissional foram surgindo, naturalmente que deverias ter sempre levantado algumas questões. Não, calhar há muitos portugueses que pensarão mesmo que casos com Oliveira Costa só surgiram no BPN, mas não, aconteceram muito antes. Um grande caso dentro do BNU, que foi um financiamento autorizado por Oliveira Costa quando o presidente estava fora do país, estava em Macau, e é surpreendido com uma autorização para um financiamento a um outro país da África que não tinha qualquer conhecimento, não tinha dado qualquer autorização, e alguém a teria dado, que neste caso foi Oliveira Costa, na altura muito questionado também como é que um país em dificuldades financiava outros, que estava a receber ajudas também, estava a financiar outros. Um perdão fiscal já enquanto secretário de Estado, um perdão fiscal em 1990, uma cerâmica que se chamava a Cerâmica Campos, de Aveiro, a terra de Oliveira Costa, um perdão de qualquer coisa como $500 000 contos. Era secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, fez esse perdão, levantou imensa polémica, acabou por ser chamado ao Parlamento, na altura, para uma comissão parlamentar, para explicar o porquê de ter feito esse perdão. Na altura, curiosamente, o presidente dessa comissão era o recém-nomeado Ministro dos Negócios Estrangeiros, Rui Machete. Acabou por ser absolvido, mas depois esse perdão foi retirado, mas entretanto houve uma espécie de uma amnistia aprovada de forma a que permitisse à mesma Cerâmica Campos, no final de toda esta história, não pagar esse perdão. PN, mas antes disso também acho que é importante dizermos que mesmo no Finibanco, e ele já nessa altura, ele queria fazer, antes do BPN, ele queria fazer o que fez, não estou a dizer chegar a este fim, mas todas as criações que fez, as offshore, os negócios em que se envolveu, a base, pelo menos, a base de partida era aquilo que ele queria fazer no Finibanco. Só que há uma grande diferença, é que ele no Finibanco tinha o acionista principal, o Álvaro Costa Leite, que acompanhou muito e acabou por limitar algumas das ações de Oliveira Costa. Isto, no fundo, estou aqui a encontrar um caminho sem caminho. Estou com dificuldade em identificar. Eu posso ter suposições e tenho-as, mas como são meras suposições, com um grau de substância insuficiente para eu correr o risco de as divulgar, então prefiro não divulgar. Não é credível. Não é credível. O que é que o Sr. quer exatamente dizer com isto? Não diga mais nada. Só isso? Só isto. Portanto, isso eu não posso concluir que o senhor esteja a aceitar que algum ou alguns destes acionistas sabiam da existência do Banco Insular muito antes de 2008. Não faço bem a ideia, porque a pessoa que podia saber há mais tempo e sabia porque tinha lá interesse, entre mudo e sai calado, pode fazer fofoquices. Que receberam créditos do Banco Insular que lhes foram depositados em contas próprias, isso não há dúvidas. Ninguém aqui à volta desta mesa tem. Eu já lhe disse 3 nomes, doutor. Fernando Cordeiro, Almiro Silva, Fernando Comprido. Fernando Comprido não é acionista, é diretor. Foi administrador. Fernando Comprido. O doutor não sabe? Não trataram isso consigo? Não. Mas eles disseram que foi consigo que trataram. Já conversa. Ele saiu, certamente queria descansar, queria ver a vida mais tranquila. É aquilo que eu admito. Porque não... Demitiu-se? Não, ele disse que se queria ir embora. Então é base. Mas normalmente quando uma pessoa se demite não tem direito a uma indemnização de perto de 700 mil euros. E neste caso teve. É que ele disse que se queria ir embora. Mas, obviamente, não se ia embora. Obviamente não se ia embora. Portanto, eu esperava ao fim do mandato. Isso significa? Isso significa que pagava o mesmo. Não percebi. Pagava o mesmo. Estes indivíduos não fazem ideia quanto prejudicaram o país.
Portanto, eu não exorbitaria na minha interpretação se dissesse então que, quando aqui se refere que a iniciativa foi bem acolhida pelo Primeiro-Ministro, que o Sr. Primeiro-Ministro dava aval à solução que o Sr. Dr. Oliveira Costa tinha. Sim, para... Dava aval. Dava aval. Dava aval, quer dizer, ele concordava, ele não discordava pelo menos, né? Não é? Pronto. Não discordava. Angola ganhou muito dinheiro com a Carlyle. Milhares de milhões. Porque entraram numa altura certa, nos fundos de energia. Havia ali um amor entre eles sedimentado em montanhas de dinheiro que a Carlyle deu a ganhar a Angola. Enfim, sobre esta dimensão do relacionamento entre o Banco Central de Angola, neste caso do Sr. Governador do Banco Central de Angola, o Grupo Carlyle, para a concretização desse objetivo, enfim, esse era o negócio que falou com o Sr. Primeiro-Ministro, e era nesse âmbito, e sobre ele que o Sr. Primeiro-Ministro estava informado ou não? Não, isso foi outro. Pois é, que é. Isto é facto, então é melhor não falar. Faz conta que é este só. Para já não percebo essas coisas, 20 milhões são meses de pagamentos. Quando é que isso se enquadra? Eu quero todos os elementos sobre isso, porque tenho que agir quando algum tipo anda a utilizar o meu nome. Se alguém puder provar que eu recebi €1 do grupo, então mando para mim para o resto da vida. Agora se não sabem, ficam a saber, a certa altura quando fizeram a Comissão de Remunerações, me deu um prémio de €1 milhão, eu renunciei ao prémio. Portanto, o Sr. não reconhece esses documentos que aí estão e... Não, este documento não conheço. Aqui a assinatura, a minha, eu já sei que houve gente que faz com a minha assinatura me faz falsificar, não estou a dizer que esteja. Em algumas situações eu vou mandar averiguar para ver se é a minha assinatura ou não, porque a minha assinatura é muito fácil de falsificar. Eu até nisso não fui cuidadoso de arranjar aqui uma assinatura especial para não ser facilmente falsificável. Eu não me sinto traído por ninguém, está fora de causa isso, não desejo mal a ninguém, estou sempre disposto a perdoar a tudo e a todos. Estou aqui para construir, apesar de um velhote, não para destruir. Oliveira Costa sai a 12 de fevereiro de 2008. Os problemas de saúde do presidente foram um pretexto que só terá convencido os clientes mais confiantes. Um mês depois de ter sido forçado a deixar a SLN-BPN, Oliveira Costa decidiu agitar um casamento que já durava há 42 anos. Continuou casado e a viver na mesma casa da mulher, mas requereu a separação judicial de pessoas e bens. Esta alteração permitiu-lhe desde logo colocar os bens do casal do lado de quem os poderia proteger. E os 157 não acreditam, Sr. Não. Acha que o Sr. Abdul-Bakil não falou verdade? Ele até pode ser verdade, simplesmente. Se calhar ele tinha recebido na véspera 150. Doutor, o Sr. Abdul-Bakil até disse que tinham alguns desde 2004. Não, mas isso o Dr. Abdul-Bakil às vezes também economiza muito na verdade. Não sei. Não sabe, doutor. Mas eu não acredito que haja o Banco de Portugal não deixava lá estar um ofício desde 2004 sem levar a resposta. Eu não acredito, porque tem que, detendo mais de 50% de um banco, os princípios de acompanhamento do Banco de Portugal na área imobiliária, através da SLN, serão equivalentes. Portanto, temos de ter aqui muito cuidado com as coisas, porque o Banco de Portugal anda sempre aqui, peço desculpa da expressão, a chatear connosco, e nós temos que afinar aqui os procedimentos. E lá disse, mas eu falo com Marta. Mas posso falar com Marta? Não vejo razão para falar com Marta. O Banco de Portugal está a fazer aquilo que lhe compete fazer. Se você for amigo pessoal do Dr. Marta e numa conversa pessoal fala isso, você não chateia lá tanto o banco. Eu nunca lhe pedi nada, nem pedirei. Portanto, eu não advogo que vá fazer nenhum pedido. Foi aquilo que eu disse. Bem, ele acabou por ir, e na altura disse, olha, mas eu sempre vou ao Banco de Portugal. É consigo, mas não é como eu aconselho, porque se me for perguntar alguma coisa, eu digo que desaconselhei. Eu disse isto. Posso concluir que a ida... Pode concluir com certeza que o doutor
António Marta disse é que é verdade, o resto é conversa. Recebido pelo Dr. António Marta, eu fui dizer ao Dr. eu venho aqui privadamente dizer, e portanto o que eu queria pedir-lhe era que o Banco de Portugal tivesse uma atenção especial em relação ao banco, e ele disse em relação ao banco, em relação ao grupo. Do seu lado, António Marta assegurou que Dias Loureiro tinha ido queixar-se de que o Banco Português de Negócios estava a ser constantemente questionado pelo Banco de Portugal. O meu contributo é modesto, mas reforça o entendimento de que a verdade está com o Dr. António Marta. Há aqui uma problemática do ego que influencia dramaticamente o comportamento das pessoas e, em particular, a pessoa em causa. Em tom áspero, lá foi dizendo, veja lá como é que me trata. Olhe que eu, quando mostro luz, eu não sou para brincadeiras. O papel do Dr. Dias Loureiro, o grupo SLN, acabou como começou. Ou seja, a criar problemas, mas negando sempre está envolvido na sua gênese. O doutor Fernando Fantasia, durante vários anos, antes de 75, quem fazia o portal era eu na imobiliária, não se esqueça disso. Não vale a pena. Muito obrigado. Agora não está. Agora não está. Se fossem, deviam estar aqui, se fossem estar aqui, criava o próprio da Os bancos procuram fazer lucros, inventar lucros se for possível. A banca tem uma avidez para apresentar lucros tremenda. Não quer pagar impostos, mas que lucros quer, pá. Olha, eu é que nunca mais queria participar em banco nenhum, meu Deus. As tiradas de humor do ex-presidente do BPN e da SLN pontuaram as quase 6 horas de audição parlamentar de inquérito. Eu sou banco islâmico, não pago. Portanto, a questão do BI, quando for referido BI, assim, mas o que é que o homem tem? Falta-lhe bilhete de identidade. Comentávamos uns com os outros, porque, enfim, BI não me dizia nada. BI, o que é que quer dizer? Bilhete de identidade? Acha que isto é admissível? Sr. Não é credível. Doutor, não é credível. Não é credível. O que é que o Sr. quer exatamente dizer com isto? Não digo mais nada. Em maio de 2009, Teixeira dos Santos, o ministro socialista que assumiu a decisão política de nacionalizar, foi ao Parlamento revelar uma verdade frágil, perigosamente efêmera. Até agora o Estado não suportou €1 sequer. A história, de facto, não deu razão a Teixeira dos Santos. A fratura aberta pela gestão de Oliveira e Costa tem custos que se pagam dia a dia. E como é que diz que não há nenhum custo para os contribuintes quando faz a nacionalização, quando a situação líquida era negativa? Portanto, não tem explicação nenhuma. Só tem uma explicação, na minha opinião. E eu não quero, obviamente, muito longe de mim, ferir, portanto, seja quem for, mas o Sr. Ministro das Finanças, sinceramente, foi o que nós pensamos, não percebeu o que é que estava a fazer. Neste caso concreto, não percebeu mesmo. Porque se ele tivesse percebido, não diria nada. Dissemos, nacionalizamos porque nacionalizamos porque os depósitos estão a fugir, é verdade. Agora, não pode dizer, nacionalizamos porque não há custo para o contribuinte, isto não tem explicação. Como é que não tem custo? Os passivos estão superiores aos ativos, só não teria custo se o Estado não pagasse. Oliveira e Costa abrira no BPN cerca de 2.000 milhões de euros, entrou diretamente no déficit de 2010. Nesse dia, os prejuízos do BPN foram oficialmente nacionalizados. Quando nacionaliza, portanto, esse custo dos capitais próprios é suportado por quem? Se é do Estado, é pelos contribuintes, naturalmente. Acabou, na nossa opinião, por a nacionalização ser mesmo uma mentira, foi um embuste. Ouça, toda a gente sabe que o Dr. Vítor Constâncio é um super craque a fiscalizar os bancos, não há nada que lhe escape em termos de ilegalidade. Ou seja, não. Então outra questão, o urso polar hiberna de novembro a fevereiro. Ora, o governador do Banco de Portugal, durante 10 anos, não reparou em nada de ilegal nas contas do BPN. Você acha que o período de hibernação de Vítor Constâncio é superior ao do urso polar? Eu acho que sim. Pois. O BPN é um caso que, na minha opinião, e digo isto não é retórica,
se não houver um julgamento a sério do BPN e extorsão, confisco aos antigos sócios da SLN do seu património, o regime não se aguenta. Assim, neste momento, a Sociedade Lusa de Negócios tem dos maiores patrimónios imobiliários do país, nomeadamente, por exemplo, na Praia dos Salgados, no Algarve, mas darei outros exemplos que não seriam tão simpáticos, onde vão construir um projeto imobiliário gigantesco. E como é que eles compraram esses terrenos todos? Como, aliás, fizeram os negócios todos da SLN. A SLN era um grupo económico em que uma série de cavalheiros que não percebiam nada de banca resolveram fazer um banco. Portanto, ninguém percebia nada de banca, mas fizeram um banco no âmbito de um processo que está claramente ligado a financiamento partidário dos partidos do costume. Pois então, esses senhores fizeram um banco e constituíram naquele grupo, o BPN era apenas uma empresa num grupo de 200 e tal empresas, que umas funcionavam bem, outras mal, portanto. Mas havia ali uma grande vantagem naquele grupo, que era as empresas que davam lucro, o lucro ficava nas empresas, as que davam prejuízo ficavam no BPN. Estão a ver o negócio. Portanto, arranjavam uma empresa, neste momento a maior empresa de produção de castanhas da Europa, é da SLN, e funciona bem, dá lucros, funciona bem, e portanto ficou na SLN. Todas, daquelas 200 e tal, aquelas corriam mal e davam prejuízo, o que é que se fazia? Pedia-se um financiamento ao BPN e ficava o buraco no BPN. Portanto, resumindo e concluindo, os ativos ficavam na SLN, os passivos no BPN. Quando o passivo já estava suficientemente grande e já não se conseguia aturar aquilo, em novembro de 2008 dá-se esse crime gigantesco, essa verdadeira bomba atómica no Orçamento de Estado, que é nacionalizar o BPN. Portanto, a SLN foi à sua vida, hoje chama-se Galilei e lá anda a fazer os seus negócios e aparentemente passarão todos impunes, quando alguns desses cavalheiros deviam estar presos e mesmo que nem se saiba bem porque eles sabem exatamente porque é que estariam presos. Como é que eu acho que se pode resolver esse problema hoje? Haja vontade do Governo e haja vontade também, naturalmente, da Justiça. Quando o BPN foi privatizado, vendido, portanto, ao BIC do engenheiro Mira Amaral e dos angolanos, e eles só ficaram, e eu farei a mesma coisa com a parte boa do BPN, portanto, com a rede de balcões, com os funcionários, etc. Compraram barato, mas enfim, isso é outra história, que é um detalhe para isto que eu vou dizer, mas os ativos tóxicos e, sobretudo, as grandes vigarices do BPN ficaram num bad bank, que se chama Parvalor, e o que é que está lá? Está todas aquelas vigarices que foram feitas no tempo do BPN. E que vigarices foram feitas? Foram financiamentos imobiliários a projetos que nunca se fizeram e sabia que nunca se iam fazer. Qual era o truque? Era um promotor imobiliário que compra um terreno agrícola, vai ali à Câmara, não interessa de onde, isto fez por todo o país, e transforma o terreno agrícola num terreno com grande capacidade construtiva, com grande, chama-se coeficiente de ocupação de solo, e depois faz um projeto, vai a um gabinete de arquitetos e manda fazer um projeto, e de engenheiros, e pega naquilo tudo, vai ao BPN. Então o terreno que tinha custado 100, pela via da valorização na Câmara, passou a valer 1000. O projeto vale 4000. Pedem um financiamento de 3.500 e o que é que deixam como garantia? Um terreno que vale 100. O BPN está cheio disto. São 2,1 mil milhões de euros de brincadeiras deste género, em que deram garantias 40 vezes inferior ao valor do financiamento. E isto para além de muitas situações em que o BPN chegava ao ponto de financiar o mesmo bem várias vezes, com documentos falsificados, etc, etc. Isto está lá, portanto, se eu tenho conhecimento disto, como devem imaginar, o governo português também tem, alguma da Justiça também tem.